entrando aqui, Tá. rapidinho. Deixa eu só abaixar Uns uns aqui. áudios. Tá, Ah, ó, já são 19h30. sim, Podemos bem, então começar nós estamos no horário. no horário. Não estamos atrasados, não estamos, né? Tá, posso começar? Podemos começar. Eu queria já começar falando, né? Primeiro agradecer já aqui o pessoal que está aqui, que chegou no horário, né? Que se organizou aí, ou que de alguma forma, né? Já consegue estar entrando. A gente sabe que é difícil para todo mundo trabalha, tem seus afazeres. A gente já colocou esse horário 19h30 para dar tempo, né? Até de o pessoal realmente sair do consultório e deixar aí um espacinho na agenda, na vida, né? Para algumas coisas, principalmente, Aline, porque esse tema diz respeito também a essa questão do autocuidado, né? Do terapeuta, Isso. tá? Então, né, eu queria assim, agradecer a todos que estão aqui já. Depois, no final, a gente agradece de novo, né, Aline? Uhum, E a gente está aqui hoje para falar, fazer um recorte, né, Aline? E falar de compaixão, autocompaixão específica e a autoprática disso na vida dos terapeutas, né? Porque a gente sabe que tem, assim, a terapia focada na compaixão tem trazido muitos temas, né, Aline? Eu tenho lido várias coisas, fiquei assim com várias coisas assim curiosíssimas para a gente conversar, mas aí pensei, falei, não, meu Deus do céu, eu tenho que focar, porque o assunto é muito interessante, e aí o uhum, importante é que a gente traga esse recado também, assim, pro terapeuta, para a vida do terapeuta, e a gente poder fazer um link aí, né, Aline, com a proposta também que a gente tem, né? A Aline tem uma proposta de um curso bem bacana, que ela já vem há um tempo, tanto da formação dela, como também de estar fazendo. uhum, E eu venho estudando bastante a parte também de autoprática e autorreflexão, que são, vamos dizer, são metodologias também, né, Aline? Que por uhum, isso a proposta de a gente ter um curso muito mais vivencial do que tão só teórico, uhum, justamente para poder começar a trazer esse movimento que fora do Brasil é assim crescente, né, Aline? E aí uhum. aqui a gente está ainda caminhando aí. Então eu queria até estar falando para a Aline começar por onde você quiser, Tá. mas uma pergunta aqui para todos os terapeutas é o que vocês estão fazendo para cuidar de vocês, né? O que vocês Muito fazem para obrigada, cuidar de vocês, Kelly. não só no tipo assim, eu vou para academia e tal, mas nesse aspecto mesmo de cuidado consigo, né, Aline? A palavra é Uhum. sua agora. Tá, muito obrigada pelo convite. Estou vendo que tem uma aluninha, ex-aluninha, agora colega de profissão, a Gabriela Pérez, que está por aí com a câmera fechada. Umas pessoas que eu já conheço, o Railda, a Rafa, outras pessoas que eu lembro de rostinho, a Fernanda, enfim, algumas pessoas que eu já dei aula, né? E outras que, pandemia, às vezes a gente dá aula e não vê o rostinho. Eu queria começar contando da minha história com a TFC, tá? Mas eu vou dar um passinho atrás e eu vou falar de como a psicoterapia e as abordagens teóricas. Tá, o raio depois eu vejo. Como que as psicoterapias mudaram a minha vida. Então, o primeiro modelo que me atraiu lá na graduação foi a TCC, né? Então, dentro dessa perspectiva de terapia baseada em evidências, de um modelo mais prático, mais objetivo, orientado para o problema, orientado para metas, com uma organização de como avaliar, de como planejar uma intervenção, de avaliar os resultados. Então, isso me fisgou, né? Então, a minha história na psicologia, nas psicoterapias, começa com a TCC clássica. E aí eu comecei estudando a TCC clássica em grupos de estudos. E aí eu comecei a fazer estágio estágio na área clínica, com uma professora que supervisionava em TCC, e entrou aquele livrinho de 2003 de terapia do esquema do Jung, aquele pretinho.
E a minha supervisora na época já traz aquele livrinho para nossa prática. Aí, em 2008, vem o Yang para o Brasil e eu faço um workshop dele. Mentira, 2007, um workshop de 3 dias em São Paulo. E em 2008 sai aquele livrinho dele, um branco com uma tarja laranja. E aí eu me aprofundo nos estudos da terapia do esquema e, e aí em 2013 eu faço o curso de terapia do esquema lá na Weiner. Beleza. E aí, de que maneira que a terapia do esquema muda a minha vida? Quem não tem perrengue na família, que atire a primeira pedra, né? Porque perrengue em família é o que mais tem. E a terapia do esquema, ela me ajudou a estabelecer os limites necessários que eu precisava com a minha família, me ajudou a entender o meu funcionamento, me ajudou a entender o funcionamento da minha família, me ajudou a entender a transdisciplina, a coisa hereditária, né? Que passa de geração em geração. Só que eu, Aline, dentro da perspectiva da terapia do esquema, eu tinha o que o Jung chamava de pais hipercríticos e pais punitivos muito forte. Então, é aquela ideia de que se você errou, você merece ser punido, que a gente tem que prestar muita atenção para evitar ao máximo o erro, a ideia de que se você errou, você merece ser criticado, porque provavelmente foi uma displicência. E isso era comigo e com o outro. Então, eu era extremamente rígida, crítica, perfeccionista em relação a mim e em relação aos outros. Pois bem, e aí lá em 2016, eu fui convidada para escrever um livrinho sobre compaixão. O nome do livro é Errar faz parte, perdoar faz bem, trabalhando a compaixão em crianças. E aí, acho que naquele mesmo ano, no ano seguinte, eu fiz uma apresentação lá em Ribeirão Preto, na JTCC, da Carmen Beatriz Neufeld, da relação entre os modos pais punitivos e exigentes e a compaixão. Então, ali já estou mais me aproximando. Lá na pandemia, eu fui convidada para participar como participante de um grupo de 3 encontros só de terapia focada na compaixão, pela Nazaré Almeida. A Nazaré fez a formação dela com Paul Gilbert e o doutorado dela aqui no Brasil, na USP, foi com o TFC. E aí ela me convidou para participar desse grupo de 3 encontros, bem no início da pandemia, 2020. E eu participei, só que eu não fiz nada. Tipo, eu fui lá no dia do grupo, eu participei do encontro e a minha semana seguiu. Depois eu participei e fiz os 3 encontros, mas não fiz prática nenhuma. E não mudou nada na minha vida. Pois bem. Aí depois a Nazaré me convidou para participar de um grupo de 12 encontros. De novo, eu como participante e ela como a facilitadora do grupo. E aí, isso na pandemia. Então eu falei, agora eu vou levar a sério. Agora eu vou fazer todas as práticas, né? E aí isso transformou minha vida. Porque eu, que era uma pessoa extremamente crítica, exigente, punitiva, fazendo todas as práticas, todos os dias, no intervalo de uma semana para outra, eu experimentei uma mudança na minha vida que eu não acreditava e que as pessoas ao meu redor não acreditavam. Então, por exemplo, situações em que talvez eu culparia o meu marido, eu ficaria me punindo, eu não acredito que eu fiz isso, mas é muita burrice, é muita estupidez. Aquela ruminação que a gente fica quando a gente comete um erro, hoje eu entendo o erro como parte do aprendizado. Porque o medo de quem tem esses modos hiperativados é que, se eu abrir mão deles, eu vou ser uma toa na vida, eu vou ser displicente. E aí, o que a TFC me ensinou, né?
Quando eu trabalhava só com terapia do esquema, eu aprendi que o modo adulto saudável deveria combater o modo pais punitivos e exigentes. Porque a terapia do esquema entendia que esse modo era um modo que não ajudava, que era um modo que a gente internalizou na nossa história de vida, que faz com que a gente se machuque ou machuque os outros. Então, é um modo que não ajuda. E na terapia focada na compaixão, eu aprendi que ao invés de combater, a gente ouve. E ao ouvir, a gente aprende sobre um medo que esse lado tem por trás. E para mim isso fez muito sentido, porque eu via nas pessoas que tinham esses lados muito fortes, muito arraigados, essa dificuldade de abrir mão dentro dessa perspectiva de que se eu abrir mão desse lado, é, eu não vou ser ninguém na vida. E aí, o que que vai me levar a, por exemplo, ao invés de, deixa eu pensar, maratonar Netflix ou tomar um banho, relaxar e descansar, tá aqui num dia à noite cansada querendo aprender os meus valores, o que é importante para mim. Então, a TFC ela vai dizer que a gente vai atrás do que é importante para a gente, não pelo medo da punição, numa ideia de reforço positivo, mas por aquilo que eu quero para mim, por aquilo que faz sentido para mim. Então, que não vale a pena eu ficar com chicote atrás, tá? E aí vem um segundo momento, a Nazaré ela é minha madrinha na TFC, né? Num segundo momento, a Nazaré faz uma formação com a Christine Neff. Aí um grupo de 8 encontros. E ela me convida de novo. E daí eu venho como participante novamente. Particularmente, eu vi algumas coisas se repetindo no protocolo da Neff, protocolo do Gilbert, e eu gostei muito mais do protocolo do Gilbert. No entanto, eu vejo que eles se complementam. O Paul Gilbert, ele vai falar da terapia focada na compaixão, e a Christine vai falar da autocompaixão. E aí, eu vou para a primeira pergunta que o Raildo colocou. Como que a autocompaixão pode ajudar a fortalecer a autoestima? Aí eu já trago uma questão conceitual. A Neff, ela vai falar que ao invés de trabalhar a ideia de autoestima, a gente trabalha a ideia de autocompaixão. E qual seria a diferença? De acordo com ela, a autoestima envolve eu me comparar com outra pessoa. Então, eu sempre ter alguém me ranqueando. Então, por exemplo, eu posso me comparar com uma pessoa e me sentir mais feia. E aí isso baixa a minha autoestima. Ao passo que eu posso me comparar com uma outra pessoa e me sentir mais culta, mais inteligente, isso eleva a minha autoestima. Então, ela diria que a autoestima ela flutua muito e ela sempre vai estar na base dessa comparação social, eu me comparando com outras pessoas. E quando eu vou trabalhar a ideia da autocompaixão, eu vou olhar para mim dentro da perspectiva do mindfulness. O que que a Neff vai falar do mindfulness na perspectiva da autocompaixão? Que eu tenha coragem de olhar para as minhas falhas, os meus erros, as minhas dificuldades. É a Christine. Ah, quem fala de valores é a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre toda essa questão de integração, mas eu já chego lá. Então, mindfulness na perspectiva da Christine Neff. Você ter a abertura para olhar para os seus para suas falhas, para os seus erros, para o seu. Aline, Oi, Aline, só um pouquinho. oi. Ele deu uma travada, não sei se todo mundo perdeu aí, mas ele deu uma travada, Tá. tá? Então, assim, Então, uns 3 minutinhos atrás. Aí fechou, aí saiu todo, fechou o sistema e abriu de novo todo mundo aqui. oxi, Não sei se não, o eu de tava vocês vendo o povo. é? Eu também vi. Do mal, aham. Então acho que foi aqui então para mim. Vocês Para mim viram, não Aline? aconteceu nada. Eu ouvi normal.
Eu vi normal Ah, também. tá. Então foi aqui no meu, então. Tá, É. beleza. Então, por quê? Nem minimizar, porque o que que a gente tende? Numa estratégia de evitação, eu não quero entrar em contato com aquilo que me machuca. Ai, eu tô me sentindo feia, eu tô me sentindo gorda, eu tô me sentindo rejeitada. Ai, eu vou beber, eu vou comer, eu vou comprar, eu vou maratonar um Netflix. Não. Olha, estou me sentindo feia, eu fui rejeitada. Então, olhar para a verdade nua e crua. Por exemplo, a minha mãe me rejeitou e eu fui criada pela minha avó e ela nunca quis saber de mim. Então, olha objetivamente para aquilo que te machuca. Então, é nessa perspectiva que a ANEF vai falar do mindfulness. Segundo, trazer uma ideia de humanidade compartilhada, ou seja, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. E eu não estou sozinha, porque ela vai dizer que quando eu me isolo, quando eu me escondo, porque eu sinto vergonha de quem eu sou, ou das minhas falhas, ou dos meus defeitos, eu entendo que eu sou a única esquisita, eu entendo que eu sou a única errada. E quando eu me permito conversar com as pessoas e falar de mim, eu vejo que, cara, olha, né? O outro também sofre, o outro também tem problemas. Então aí entra a ideia da humanidade compartilhada. E por fim, a NEF vai falar da autobondade, que é eu me tratar com autobondade. Então é diferente de autoindulgência. Autoindulgência, ai, coitadinha de mim, pobre de mim, né? Eu saio mal na prova, mas tem problema não, na próxima melhora. Não. Autobondade é assim, eu sinto muito porque eu tirei uma nota ruim na prova. É, e o que que eu posso fazer para melhorar da próxima vez? Mas eu não vou me machucar, eu sou burra, eu sou idiota, eu sou estúpida, eu nunca vou ser ninguém na vida. E isso é o autocrítico. A autobondade é, eu tô sofrendo porque isso era importante para mim. Eu tô sofrendo porque o meu desempenho não foi do jeito que eu queria. Então, eu vou me acolher, ao invés de me machucar. Isso é autobondade. Então, na perspectiva da NEF, a autocompaixão, que é a compaixão dirigida para mim, envolve eu olhar de frente para as minhas falhas, erros, defeitos, entender que todas as pessoas no mundo sofrem e eu sou uma dessas pessoas, e dirigir a autobondade para mim. Aí eu tenho o modelo do Paul Gilbert. O modelo do Paul Gilbert, ele vai falar da questão da sabedoria, entendendo que nós temos cérebros complicados, que a gente não escolheu a família, a condição socioeconômica, o bairro, o status, a raça, a etnia, que a gente não escolheu nada da nossa vida. Então, não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Então, entendendo de onde eu vim, da minha família, do bairro onde eu nasci, de tudo que envolve a minha vida, o que que eu vou fazer com isso? Então, é minha responsabilidade. Então, o Paul Gilbert ele vai falar da questão da sabedoria. Ele vai falar também da questão da coragem, que é essa ideia de que eu vou me abrir para o sofrimento no sentido de lidar com ele, de fazer algo por ele, para ele, ok? E essa responsabilidade no sentido de mudar o rumo da minha vida na direção do que é importante para mim. Então, pensando na ideia de autoestima, basicamente é eu me aceitar, me acolher e entender o que é importante para mim e o que é importante para mim. Raildo, explicou ou não explicou? Aline, sim, tá? Certinho. Obrigado. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Então, ela vai dizer que essa ideia da autoestima ela acaba trazendo muito sofrimento. Como que eu aplico isso no setting terapêutico? Com exercícios práticos, tá? Que tipo de exercício a gente vai trabalhar na TFC?
A gente vai trabalhar a importância do mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. A gente vai trabalhar a imagem mental do lugar seguro, que é uma imagem mental que vai trazer uma memória afetiva de segurança e estabilidade para quando a pessoa, o paciente, se sentir emocionalmente instável. A gente vai trabalhar a bondade amorosa. O que que é a bondade amorosa? É uma meditação em que eu vou desejar elementos agradáveis e positivos, primeiro para pessoas que eu amo, depois para pessoas do meu convívio, pessoas que eu não conheço e pessoas que eu não gosto. E aí eu acho muito legal, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a ideia de perdão, é muita coisa, gente. Então, tipo, se ficar perdido, vocês me avisem, tá? Mas quando a gente vai trabalhar a ideia de perdão, que, claro, a gente já compreendeu toda a história, o paciente entende que é importante perdoar, a gente está no momento certo de perdoar, porque também não é assim, perdoe, não, tem um processo, tá? Mas como aqui é só um overview, quando a gente vai trabalhar a ideia de perdão, num segundo momento, após a prática do perdão, a gente pode trabalhar a meditação da bondade amorosa em relação ao nosso ofensor. Aline, além de perdoar, eu ainda tenho que emanar a bondade amorosa? Sim, porque eu digo assim, olha, por exemplo, uma parte do trabalho do perdão envolve entender a história de vida do ofensor, entender as condições nas quais o ofensor estava envolvido, para daí oferecer o perdão. E aí a gente vai pensar assim: que necessidades essa pessoa não teve atendida na vida dela? Será que ela se sentiu amada? Será que ela se sentiu importante? Será que ela tem inveja? E aí a TFC ela vai falar da inveja como algo que me sinaliza um elemento que é importante para mim. Além de perdoar, trazer a técnica da bondade amorosa para a pessoa, para o ofensor. Então, por exemplo, e perdoar não significa esquecer e não significa manter a pessoa na minha vida. Reconciliar. Perdoar é simplesmente, quer dizer, simples não, né? Mas é abandonar o desejo de vingança, de retaliação e as emoções negativas em relação à pessoa que cometeu algo contra mim, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que, ah, sei lá, meu irmão pegou parte, dividiu a herança de forma injusta, tá? E de alguma maneira, financeiramente, isso me prejudicou. Claro, se eu posso buscar por justiça, eu vou buscar por justiça, tá? Mas vamos imaginar que nada mais possa ser feito. E aquilo me machuca, me corrói, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ressentimento. Então, eu poderia fazer uma técnica de bondade amorosa do tipo que ele encontre a paz, que ele se permita ser amado, que ele possa valorizar aquilo que realmente é importante, que ele possa receber o amor das pessoas. Então, é uma técnica de bondade amorosa em relação ao ofensor, por exemplo. Alguém abriu o áudio? Outro exemplo de técnica, né? A gente vai fazer a técnica da cadeira. Perdão para o ex-marido, pais dos filhos, exatamente. Então, a gente vai dentro, juntando a terapia focada na compaixão com elementos da psicologia positiva, que vai trabalhar bastante a questão do perdão também. A gente pode juntar as duas coisas. E tem um módulo que a gente vai trabalhar o perdão. E aí eu junto, dentro do protocolo da TFC, já é previsto o módulo para trabalhar o perdão,
mas eu trago também esses elementos da psicologia positiva, incrementando esse módulo em que a gente trabalha o perdão. Um outro módulo, a gente vai trabalhar essa ideia do autocrítico. Porque se a gente pensar lá na terapia do esquema, o Yang ele vai falar do modo pais exigentes e modo pais punitivos. Na terapia focada na compaixão, eu vou falar do crítico interno. Na terapia focada nas emoções, eu vou falar do autocrítico, que é mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, a gente vai trabalhar com técnicas de imagem mental para entender a origem desse crítico. A gente vai trabalhar a técnica da cadeira para dar voz a esse lado crítico e para não só entender a origem dele, mas para entender por trás dele, qual é o medo por trás dele. A gente vai trabalhar a vergonha, que está muito na base da autocrítica. A gente vai trabalhar a questão da perspectiva do futuro. Então, baseado em tudo isso, o que que eu quero para a minha vida? Então, a Séries colocou ali, quando é mais fácil perdoar e desejar bondade aos outros do que para si mesmo. Então, a TFC ela vai falar de 3 fluxos da compaixão. O mais fácil é de mim para o outro. Até porque nós somos terapeutas, esse é o nosso trabalho, né? Então, ter compaixão com o outro, em tese, a gente tira de letra. As outras 2 vias, aí já encrespa um pouco, que é do outro para mim. Então, a primeira pergunta: quem aqui já ficou doente ou internado ou com algum tipo de problema que precisou de ajuda? Seja uma ajuda financeira, seja uma ajuda de fiz uma cirurgia e alguém tem que cuidar de mim, eu não consigo me levantar ou fazer minha comida ou tomar banho sozinho. Alguém que já esteve nessa situação? Não, mas aí, Já deslocou o joelho? Sérgio, acho que tem um áudio aí ligado, dá uma olhada para mim. É muito difícil receber ajuda. É muito difícil estar numa situação de dependência em que alguém vai fazer algo por mim ou algo para mim. É extremamente incômodo. Então, a gente, em geral, tem dificuldade de receber a compaixão. E principalmente a autocompaixão, que é de mim para mim. E aí eu falo o seguinte, que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente trabalha. Então, se eu sou uma pessoa muito exigente, crítica, perfeccionista, e eu cometo um erro e eu fico me martirizando, me massacrando, eu sou uma burra, eu não devia, onde eu estava com a cabeça, que vergonha de mim, como que eu vou ensinar para os meus pacientes a não fazer isso com eles mesmos? Então, eu preciso aprender sobre a autocompaixão. E isso envolve prática. Por isso que, quando a gente fez o primeiro grupo no ano passado, eu falei com as séries que eu tinha 2 exigências. Primeira exigência, não aceito gravar. O povo, não pode gravar, preço. Depois eu falei, não. Não por quê? Porque eu preciso que as pessoas se coloquem, que elas tragam as dores, as dificuldades. É uma espécie de um grupo terapêutico, tá? Em que todas as questões de sigilo, de acolhimento têm que aparecer. Por quê? Por conta da humanidade compartilhada. E a humanidade compartilhada é uma das partes mais bonitas do grupo. É quando a gente ouve o colega, a colega, e fala: Nossa, eu também me sinto assim. Eu também já me senti assim. Então, isso é fundamental. O segundo, tem que ter um comprometimento. Lembra que eu falei que eu fiz o primeiro grupo de 3 encontros e não fiz prática nenhuma e não mudou nada? E no segundo eu falei, eu vou praticar, eu vou fazer, e foi isso que mudou. Então, além de estar ali no grupo, conectada, fazer as atividades
ao longo, Aline, que tipo de atividade? Em geral, são áudios. Áudios que envolvem atividades de meditação e mindfulness. Então, isso que faz toda a diferença. Então, a gente tem que entender que é um investimento financeiro, de tempo, e é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Então, não adianta, não é uma aula. Tem aspectos teóricos? Tem aspectos teóricos. Tanto que a Sérgio falou, Aline, é só para Aline, psicólogo? Não. é, Aline, posso só comentar também, quero já compartilhar com esse grupo. Então, eu compartilho da mesma forma que a Aline passou pela experiência que ela estava contando. Eu entrei nesse grupo, participei, do jeito da. Acho que foi parecido com você, Aline. A Aline sabe, ela me acompanhou, e aí, assim, ora eu conseguia, ora eu fazia umas coisas, ora eu não fazia as práticas todas. Mas mesmo eu não conseguindo fazer do começo ao fim, da forma com que a proposta para mim teve muito impacto já significativo. E a gente tem o grupo, ainda tem o grupo, eu até convidei as meninas para estarem aqui, se elas quisessem compartilhar a experiência delas e tal, né? Por quê? Por conta que foi um grupo também, né, Aline, que, tipo assim, todo mundo se trabalhou muito, entendeu? Então, assim, o impacto, e o que eu queria falar é sobre, assim, o que eu já li em termos de evidências de trabalhar dessa forma, porque a proposta do grupo que a Aline traz é assim, trabalhar dessa forma é uma nova forma que nós precisamos, como terapeutas, começar a se inserir e trabalhar. Por quê? Porque a parte conceitual, gente, e a parte de técnicas, muitas vezes, e a informação, ela é aprendida de outra forma. E o que a ATF propõe, e que a Aline traz, é justamente fazer um grupo mais de autoprática, que as pessoas também estavam, assim, elas estavam talvez pedindo isso, mas não sabiam que poderia ser dessa forma. Ah, põe mais prática, põe mais prática. Mas o que significa? É como se você fosse, eu li uma frase no livro, Aline, que fala assim, ó, sabe uma aprendizagem sentida? Então, a proposta desse grupo é uma aprendizagem onde você não aprende só intelectualmente. É como a Aline falou, é difícil, ela está pincelando algumas coisas, mas, assim, tudo que ela traz, ela vem com a parte teórica e depois vem o exercício, existe uma reflexão em cima do exercício, que é um processo do terapeuta que ele precisa desenvolver. E só é desenvolvido através de cursos que façam autoprática e autorreflexão. E eu estou falando disso porque eu estou num grupo só voltado para estudos de supervisão e cursos que trazem como proposta a autoprática. Então, assim, as evidências de melhora desse terapeuta e o impacto que ele pode ter de resultado na psicoterapia com os clientes dele é outro, Uhum, né, Aline? isso. Então, E é assim, eu diferente vivi da um pouco terapia isso, né? individual. É, Porque na terapia individual, você tem, no máximo, o terapeuta fazendo autorrevelação, para você ter ali uma questão de humanidade compartilhada. E no grupo, você tem a humanidade compartilhada do grupo. E ao mesmo tempo, aí se eu for trazer um pouco da linguagem da terapia do esquema, que é a minha abordagem de base, digamos assim, trazendo a minha criança vulnerável e permitindo que ela seja acolhida pelo grupo. Então, esses elementos são fundamentais. E quem é terapeuta há mais tempo e já tem uma prática clínica, já tem uma estrada, sabe o quanto é difícil encontrar um terapeuta em quem confiar. Porque quando você chega num ponto em que você domina muito a teoria, que você conhece a maioria das pessoas da sua abordagem, você não tem muito para onde correr em termos de abordagem terapêutica, né? De fazer terapia com quem? Então, a autoprática, ela envolve tanto uma atualização profissional, porque você vai aprender um modelo diferente, técnicas diferentes, mas ela envolve também uma mudança interna. Porque você vai primeiro aplicar em você a técnica, ver todas as dificuldades de como fazer aquilo,
para depois aplicar no paciente. Então, se ele te falar é difícil, você vai dizer, sim, é difícil. E eu digo isso porque quando eu fiz um curso com Scott Kellogg da cadeira transformacional, eu já fiz 2 com ele. Eu achava uma bobagem. Eu olhava para essas coisas de cadeira vazia, eu falava, ai, gente, pelo amor de Deus, vai falar com cadeira vazia? Que coisa mais esquisita. Vai sentar numa cadeira, eu, hein, credo. E eu fui fazer. E tinha autoprática. Então, primeiro ele fazia a demonstração da técnica e depois a gente fazia em pares e trocava. Gente, é difícil, é diferente. E aí eu falei, mas a gente precisa se dispor. Essa que é a questão. A gente precisa se dispor a exercitar. Se a gente for com preconceito, se a gente for com, eu não vou falar, eu vou ficar quieta, eu não quero me expor. Aline, e eu vejo assim, ó, e como você colocou no primeiro grupo, que você produziu ali, você deixou as pessoas também à vontade. Quem quer compartilhar? E os exercícios que eram feitos de duplas, que dividia a salinha, por exemplo, então eu atendia minha colega, estava só eu e ela. Então ela podia falar das coisas profundas dela para mim, e eu podia falar das minhas coisas profundas para ela. E quando a Aline traz isso para o grupo, não é tipo assim, você vai ficar contando tudo ali, você vai contar como é ter vivido a experiência de ter acessado ou de ter encontrado um lugar seguro, ou então falado com o seu crítico, tentado falar com ele de forma compassiva e o modo evitativo entra em ação, é você viver a experiência do que os nossos pacientes passam. Porque daí o nível de autoconhecimento, e eu estava lendo sobre isso também em termos da terapia focada na compaixão, que o desenvolvimento de autoconsciência pessoal e o desenvolvimento também da autoconsciência do self do terapeuta, ele tem uma evolução com esse tipo de prática. Que você, Perfeito. e principalmente da terapia focada na compaixão. Claro, várias propostas têm trazido, mas é como a Aline falou, a terapia pessoal, ela provoca uma coisa, é diferente de uma autoprática, autorreflexiva dentro de um grupo e ainda focado em terapia da compaixão, Uhum, uhum. né? A Pelo Carla menos é isso que colocou eu tô ali. lendo. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas são coisas que eu li ali, sabe? Sim, sim. A Carla colocou ali, passei minha vida acadêmica inteira escutando que não podia me expor. Fale mais sobre isso, Carla, não entendi. Se você quiser abrir o áudio? Oi, boa noite. Noite. Pois então, eu tenho mudado até a minha maneira de atender os pacientes, porque eu tenho lido bastante materiais contemporâneos, porque na vida acadêmica me diziam assim, não, o terapeuta não fala nada sobre si. Então, fica até, às vezes, um muro, né, entre o terapeuta e o paciente, porque nós somos humanos. Antes de eu ser psicóloga, eu sou humana, então, Uhum, por isso que eu estou uhum. aqui, para aprender sobre a TFC. Muito obrigada, entendi. Então, quando a gente está falando da questão terapêutica individual, da terapia individual, o único elemento de humanidade compartilhada que eu posso ter é a autorrevelação. Então, a autorrevelação no setting terapêutico, ela é pontual, ela é objetiva e ela tem uma função, que seria a função do grupo, né? Quando eu preciso da questão do grupo e eu não tenho, eu trago a autorrevelação, né? Uma estratégia que eu uso bastante é a questão de buscar depoimentos na internet. Quando, por exemplo, se eu for trabalhar questões sobre racismo, sobre homofobia, às vezes temas que eu, Aline, nunca vivi.
né? Então, eu vou procurar na internet os relatos para substituir, entre aspas, o efeito que eu não tenho ali da terapia individual, que seria um efeito de grupo, né? E dentro dessa ideia de autorrevelação, o que que eu percebo? Vou de novo dar um exemplo pessoal, né? Quando eu fiz estágio há décadas atrás, eu fiz estágio com veteranos, então eu era a caçulinha, literalmente, que eu sempre tive cara de tamanho de criança, eu era a caçulinha do meu grupo. E, por coincidência, os meus veteranos ainda tinham uma idade, eles eram mais velhos. Tinha uma mulher que já tinha filhos da minha idade na época, tinha outros que já tinham iniciado uma faculdade, trancado e estavam fazendo ali a psicologia. E eu me sentia burra, inadequada, incapaz, eles são mais inteligentes do que eu nunca vou ser tão boa quanto eles. Então, a supervisão acontecia e eu tinha esses pensamentos automáticos. Quando eu ia assistir uma aula, eu via o palestrante falando e eu pensava assim: nossa, como essa pessoa sabe tanto, eu nunca vou saber como ele. Ai, é tanta coisa para eu estudar e eu não sei nada. Então eu via o palestrante falando e eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. E aí eu fui vendo que muitas pessoas que me ouvem poderiam pensar a mesma coisa, até profissionais já, como que eu posso dizer, experientes, né? E aí eu falo muito dos meus erros, das minhas crenças, dos meus esquemas, para trazer a humanidade compartilhada. Para não ter a ideia, porque eu digo assim, quando você vai num congresso e um palestrante leva um estudo de caso, ele leva o estudo de caso de sucesso. Aí o estudante de graduação, psicólogo recém-formado, vai falar: nossa, mas ele não fala quantos casos fracassados ele teve. Ele não fala quantos abandonos de terapia aconteceram. Então, a gente poder viver a humanidade compartilhada e, ao mesmo tempo, se espelhar no sentido de isso é importante para mim. Tendo clareza, né? Se eu tenho inveja de alguém, por que que eu tenho inveja? O que essa pessoa tem que é importante para mim, que eu gostaria de ter? Aceita a inveja, ao invés de, meu Deus, que coisa horrorosa. O que que ela tá te dizendo? Então, tem um encontro que a gente vai ter, o título dela é Vendo por Trás das Emoções. E a gente vai descortinar isso. Mas muito obrigada, Carla, pelo teu depoimento. Fernanda, acho que depende da abordagem. Imagino que, em relação ao depoimento da Carla, de não se colocar, de não falar muito de si, porque a psicanálise tem um pouco mais desse distanciamento, né? Que mais de dúvida, gente? Hoje não é passar uma aula, hoje é só para vocês esclarecerem o que que é, enfim. Hum, exatamente, Diego, tem que ter um objetivo, né? Porque a gente não pode perder de vista que a gente tem terapeuta narcisista. E que fica, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu isso, porque eu aquilo. Ou, às vezes, vai abrir um parênteses falando algo pontual e aí se perde no exemplo. Então, quando eu vou abrir algo meu, tem que ser pontual, tem que ter um objetivo, tem que ter a ver com aquilo que o paciente traz. E outra, eu já tenho que ter superado, né? Porque, por exemplo, eu dou uns exemplos exagerados, tá? Mas só para ficar claro. Vamos supor que eu esteja casada e eu sofra abuso emocional do meu marido. E eu esteja num processo de dificuldade de me divorciar ou não, porque eu tenho filho, não sei o que lá. Primeira coisa, eu sempre falo, a gente tem que ser coerente com a nossa prática. A gente é perfeito? Muito longe disso. Mas eu digo assim, a gente não vai trabalhar com o paciente uma coisa que a gente não aplica na nossa vida. A gente não vai trabalhar um relacionamento saudável se eu estou num relacionamento abusivo.
Então, isso a gente tem que ter claro, né? E eu não vou abrir para o meu paciente um exemplo de algo que eu ainda estou lidando com. É algo que eu já vivi, que eu já lidei com, que eu já superei e tem um objetivo e é pontual. Então, essa questão da autorrevelação é, tem que ser bem, bem específica, tá? Mas é por isso que eu trago a questão do grupo, porque o grupo, e aí a gente tem um equilíbrio também, né? Porque também ao mesmo tempo que é um grupo de autoprática e acaba sendo um grupo terapêutico, a gente tem um cronograma a seguir, a gente tem um monte de coisas para aprender. Então, não vai ser todo encontro que todo mundo vai falar muito. A gente reveza, um dia um fala, outro dia outro fala. Por quê? Porque é muito conteúdo também. Então, é um equilíbrio entre o conteúdo, entre a autoprática e entre o compartilhamento de cada um sobre a experiência da prática, tá? Então é um combo, tudo isso tem que acontecer em equilíbrio. Então vocês vão ver que muitas vezes eu vou ter que acabar, por exemplo, dando uma enxugada, às vezes até cortando um pouquinho se a fala se estende demais, ou se o mesmo participante acaba toda vez dando exemplo, para ter a oportunidade de que todo mundo compartilhe. Então, por exemplo, muitas vezes eu acabo fazendo um rodízio, tipo assim, fulano, quer comentar? Por quê? Porque faz tempo que o fulano não fala nada, porque às vezes tem alguém que domina mais o grupo. Então, a gente também tem um equilíbrio em todos esses elementos. O que mais? Séries, disse que tinha uma listinha de perguntas aí. Você tá com o áudio desligado, Séries? Você tinha falado, mas você já colocou, né, Aline, né? Quando o terapeuta, né, acredita que ele teve um erro ou falhamos, como, como falamos com a gente mesmo, né? E como lidamos com isso, né? E aí eu pedi para você comentar do autocriticismo do terapeuta, e você já falou disso, né? Não sei que você tem alguma coisa mais a acrescentar Tenho, diferente, né, Aline? tenho, porque assim, ó, eu sempre lembro da minha primeira orientação à paz, lá no estágio ainda, né? Eu olhava para aquela mãe e eu pensava assim, gente, como que pode fazer isso? Que absurdo, né? Então eu tinha um olhar muito crítico em relação àquela mãe. E esse olhar crítico que a gente tem em relação ao paciente ou aos pais, se forem adolescentes ou crianças, é óbvio que a gente não vai traduzir isso verbalmente, mas a gente precisa trazer a compaixão, entender a história de vida daquela pessoa, entender por que que ela age daquela maneira e trazer a compaixão para ela. Então, não adianta eu aplicar técnica seca, crua, se ela não vem por meio de uma relação terapêutica num contexto compassivo. E muitas vezes a gente tem um olhar crítico em relação aos nossos pacientes. Quando tem recaída, quando não faz uma tarefa, enfim. Então, esse criticismo que o terapeuta tem, muitas vezes aparece em relação ao paciente. E desenvolver esse olhar compassivo e esse acolhimento vai fortalecer o vínculo terapêutico. A gente se torna melhores pais, melhores mães, melhores terapeutas, melhores filhos. E eu digo isso por ter passado pela experiência, que a TFC foi um divisor de águas na minha vida. Como o treinamento vai ajudar o Aline, paciente? Deixa eu só responder aqui essa pergunta do Diego e depois eu abro. Como o treinamento vai ajudar o paciente? Vamos ensinar a técnica a eles também? A gente vai trabalhar a técnica com eles. Então, a gente vai fazer a autoprática da técnica no grupo, e aí, com o nosso paciente, a gente vai aplicar a técnica nele. Então, só que qual que é a diferença?
Com o paciente, eu não vou aplicar o protocolo fechadinho. Eu vou pensar as técnicas e as práticas dentro do momento da terapia que eu tô. Então, talvez eu vá pensar o encontro em relação à vergonha, talvez eu vá pensar a questão do perdão, talvez eu vá pensar a questão do crítico interno, talvez eu vá pensar a questão do lugar seguro, talvez eu vá pensar a questão vendo por trás das emoções. Então, as técnicas que eu apliquei em mim mesmo, depois eu vou aplicar. Então, como que funciona? Vocês têm o modelo teórico que a gente repassa no grupo, vocês recebem o áudio para fazer a prática durante a semana e vocês recebem o script digitado para fazer com o paciente, para aplicar no seu paciente. Então, a ideia é eu aplico em mim, eu tenho os benefícios da prática para depois eu ter condições de aplicar no meu paciente. Janaína, que tinha aberto o áudio? Foi. Diga. Hoje, Aline, eu estou trabalhando na psiquiatria do nosso lar, estou atendendo pacientes suicidas, né? E aí eu sou contratada pelas famílias para fazer o atendimento deles lá dentro do nosso lar. Hoje eu atendi uma paciente, você falando dessa questão do cristianismo, em relação aos terapeutas fazerem esse pré-julgamento, assim, de quando o paciente não está colaborativo, né? De tipo, nossa, não faz a tarefa. Então, assim, ó, olha, eu vou pincelar, bem pincelado a parte bem específica da paciente. Eu fui fazer minha apresentação, que eu trabalhava com a cognitivo comportamental, e como eu iria direcionar esse processo terapêutico, o que ela poderia esperar de mim dentro do processo, né? E aí eu perguntei, expliquei, então, tríade, modelo, aí fiz até um comparativo com uma árvore, raízes, folhas, e fui explicando baseado da maneira como ela poderia entender. Quando eu cheguei nas tarefas, eu falei, a gente trabalha de forma colaborativa, eu tenho algumas atividades e é muito importante que você, na maneira que você consiga, faça. Ela falou, pelo amor de Deus, não me põe para fazer aquela tarefa de ficar registrando pensamento. Aí eu falei assim, mas por quê? O que que aconteceu? Aí ela disse, eu fui numa terapeuta um pouco antes, eu já fui em 3 terapeutas, e essa foi a minha terapeuta do meio. E ela dizia assim, escreva os seus pensamentos nesse registro e na próxima sessão a gente vai conversar sobre eles. E aí eu levava esses pensamentos. E aí quando chegava lá, ela dizia assim, não, esses não são pensamentos, tem que ser mais profundos. Pensa mais e na próxima semana você me traz os seus pensamentos, porque isso não é pensamento. Eu juro por Deus. E aí eu comecei a ficar ansiosa para a sessão, porque eu não sabia que pensamentos profundos era esse que eu tinha que levar. Então, por favor, não me coloca para fazer isso, porque eu já estou ficando ansiosa só de saber que eu tenho que fazer esse negócio de pensamento. E aí eu fui explicar para ela, falei, olha, eu não sou do tipo de pessoa que fala mal dos meus amigos profissionais, mas essa técnica foi aplicada de uma forma errada, né? Ela precisa ter uma finalidade, enfim, aí eu fui explicar para ela, e aí eu peguei um pensamento que ela trouxe ali durante a conversa, e falei, o papel desse registro é a gente colocar esse pensamento e aplicar uma outra técnica, que pode ser uma seta descendente, para entender o significado dele para você, né? E aí a gente vai chegando, aí eu fui terminando de explicar, ela falou, então eu não preciso pensar a profundidade sozinha, você vai me ajudar? Eu falei, sim, eu vou te ajudar. Ela falou, nossa, então tá bom, então eu vou anotar meus pensamentos para você. E aí eu nem precisei pedir, assim, né, para a próxima semana. Ela disse que ia pontuar esses pensamentos para mim. Então, até o marido dela acabou de mandar mensagem, olha, ela vai voltar, não sei o quê, tá, tá, tá. Mas é Extremamente essa positiva a questão, outra profissional, né? E aí, né? gente, essa semana passada eu recebi um grupo novo de estagiários. E aí um aluno acabou vindo para mim porque o professor que ele queria tá de saída, enfim, eu fui a segunda opção dele, mas tá tudo bem. E ele falou: eu já fiz terapia na TCC, mas eu não me identifiquei muito. Então, gente, essa coisa do, sabe? É, particularmente, Aline, eu nunca gostei dessa coisa do RPD cru. Eu sempre pedi assim, se você sentir uma emoção muito forte, anota para mim.
que aconteceu? Onde você estava? E dali a gente extrai junto esse pensamento. Porque pode ser extremamente ansiogênico, né? Isso de, o que é um pensamento quente, o que é um pensamento frio, o que é uma crença central, né? Raildo colocou uma pergunta excelente, a diferença de empatia e compaixão. Raildo, quando eu descobri isso, eu fiquei em choque. Porque a gente aprende o que na graduação? Que a gente tem que ser empático com o nosso paciente. E quando eu aprendi, eu falei, eu aprendi errado a vida inteira. E eu ensinei errado a vida inteira. Aí vem a autocompaixão, né? Porque, na verdade, a empatia é sentir com, é sentir a dor do outro. E por isso que um terapeuta não pode atender um familiar, porque a gente sente com, né? Então, se o meu filho está doente, eu sinto a dor dele. Se o meu filho está sofrendo, se ele leva uma rejeição, eu vou querer, quem foi essa pessoa que rejeitou meu filho? A gente fica brabo, né? Então, a gente sente com, isso é empatia, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é vestir o calçado do outro, né? E aí a gente tem um termo que é fadiga de empatia. É quando a gente se esgota de sofrer com o outro. E aí foram feitas pesquisas de imaginamento cerebral para verificar se a localização da empatia, em termos de ativação cerebral, seria a mesma da ativação da compaixão. E são áreas diferentes. Eles pegaram um monge budista e pediram para ele sentir compaixão por uma dada situação e sentir empatia por uma dada situação. Então, veio essa. Não me pergunta qual região cerebral, porque agora eu não me recordo, mas esse mapeamento das áreas cerebrais onde acontece a empatia, onde acontece a compaixão, diferentes. E a definição de compaixão, né? Aí já vem um spoiler. Eu amo essa definição. Uma sensibilidade ao sofrimento em si ou no outro, com um compromisso de atenuá-lo. O que é a sensibilidade? Envolve a ideia de estar atento a, prestar atenção, estar aberto para ao sofrimento em mim ou sofrimento no outro. Então, isso envolve a ideia do mindfulness, da abertura, da coragem. Por quê? Porque eu não vou evitar, eu não vou mandar embora. Eu vou dizer, senta aqui, vamos tomar um chá. O que está rolando? Né? Que foi o que eu falei. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse muito dar uma disciplina na faculdade. E aí, um colega acaba ficando com a disciplina. E aí eu me sinto injustiçada, rejeitada, burra, incompetente. E eu falo, também que se for dessa faculdade, eu não quero nem saber, porque eu também nem queria. Eu estou triste, eu estou me sentindo injustiçada, eu estou me sentindo incapaz, eu estou desconfortável, eu estou sofrendo. Então, você olha para isso. É o primeiro ponto. Então, é uma sensibilidade para o seu sofrimento, com o compromisso de atenuar. Eu só vou poder atenuar se eu olhar para ele, tá? E no outro, uma sensibilidade ao sofrimento, no outro, com compromisso de atenuar. Então, a gente vai usar a metáfora do avião. Primeiro, eu ponho uma máscara em mim, depois eu ajudo o outro. Então, sempre primeiro vem a autocompaixão e depois vem a compaixão. E aí eu aprendo que eu preciso, por exemplo, e a gente terapeuta tá careca, né, de fazer isso. E o paciente mandou mensagem pleno domingo, eu tô podre de cansada. Não, mas coitado, ele precisa. Não, eu tenho que estar bem para ter condições de. Se eu colocar o meu paciente em primeiro lugar, eu vou chegar num nível de estafa, de cansaço e de raiva do meu paciente por entender que ele está violando o meu direito.
Então, uma sensibilidade ao sofrimento em mim e no outro, com compromisso de atenuar. Então, é diferente, porque a empatia é sentir com, é me colocar no lugar do outro e sofrer com ele. A compaixão, o compromisso é diminuir esse sofrimento, mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, levando prejuízo, passando por cima de mim para atenuar o sofrimento do outro. Caraca, tem isso ainda, velho. E você não poder ter empatia. Quem mais? Aline, Oi. tá escrito Diego, mas eu sou a Mércia, já fui sua aluna, mas eu moro agora em Brasília, Ah, tá? Tudo bom? Olha só, você explicou aí da questão da compaixão que tem atenuar, né? Aí você deu o exemplo da pessoa te mandar uma mensagem. Seria mais ou menos assim, hoje eu estou dando aula numa faculdade, né? E aí eu acabei de dar aula, e aí era um trabalho em grupo, aí me perguntaram, olha, eu posso falar mais? Aí como duas meninas tinham falado menos tempo, eu falei, pode, porque as outras falaram menos tempo, você pode continuar. Aí o rapaz continuou. Aí acabou a aula 10 horas, 10h40, a menina me manda mensagem, né? Professora, você falou que eu fui menos tempo, que minha mãe está doente. Aí fez todo aquele. E eu fiquei pensando, o que eu faço, né? E aí eu acho que eu fiz essa questão da compaixão. Eu falei para ela, olha, eu só falei que você tinha falado menos, eu nem falei o nome dela, porque o rapaz do seu grupo perguntou se podia falar mais tempo. Então, acabou que você deu a oportunidade dele falar mais tempo, mas não tem nada a ver com o seu tempo, na verdade, né? Me expliquei mais ou menos assim. Então, nesse caso, eu fiz a compaixão com ela, mesmo sendo tarde da noite já, não fiz. não, porque você estava focada no que você estava se justificando. Ah, esse eu queria saber. Porque, assim, a sensibilidade no sofrimento no outro. Uma fala sua, mesmo que não intencional, de alguma maneira feriu ou ativou algo na tua aluna. E quando ela trouxe isso, a tua resposta foi no sentido de meio que se justificar e meio que dizer tudo bem, né? O que que poderia ser uma resposta compassiva? Eu sinto muito se a minha fala, de alguma maneira, fez você se sentir mal. O que você sentiu quando eu disse isso? Porque aí você está abrindo para o sofrimento dela. Entende a diferença? Porque aí o foco é o sofrimento dela. Porque eu entendo que foi não intencional, nem passou pela tua cabeça. E eu, como professora, sei, né? Tipo, tá tudo bem, me apresentou, tá ótimo, né? Mas aí ela, ai, a professora que provavelmente uma leitura mental, enfim. Mas é a sensibilidade ao que a tua fala ativou nela. Entendeu a diferença? Entendi. Não, eu pedi perdão no começo, depois eu expliquei, mas eu entendi a diferença, que era que eu devia ter perguntado mais o que que ela sentiu, né? Mas ela explicou tanto assim. Olha o autocrítico. Ah, eu sou perfeccionista, autocrítica, Eu eu sou tudo. devia Eu devia ter perguntado o que ela sentiu. Então, a autocompaixão, ela vai dizer assim: calma, tá tudo bem. Eu sou humana, era o final do dia, eu estava cansada, eu não foi intenção minha, eu fiz o melhor que eu pude. Agora eu aprendi que eu posso responder diferente numa outra vez. Então, veja, ao invés de me chicotear, né? E às vezes o chicote não é tão brusco, mas assim, eu devia. Tudo bem. Eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor a cada dia. Se naquele dia eu não consegui reagir da melhor maneira, hoje eu aprendi um outro jeito de responder a uma situação como essa. É com amorosidade, é com afeto. Porque aí vem a ideia do por que que a gente não pode se livrar do autocrítico. Porque essa ideia de que, não, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo.
tá? E a gente pode dizer, eu sinto muito, né? Se você, por exemplo, ainda se sentir incomodada, você poderia, por exemplo, mandar uma mensagem, dizer assim, nossa, fiquei pensando sobre aquele dia, e fiquei pensando que talvez o jeito que eu falei possa ter te magoado. Eu sinto muito, não foi a minha intenção. Ou seja, eu posso fazer algo para reparar? Eu quero fazer? Eu posso fazer? Ok. Ah, já passou, acho que nem cabe mais. Tudo bem, viu? Muito que bem. Alguma dúvida mais sobre como funciona o grupo, sobre, enfim, sobre qualquer coisa, sobre a TFC, sobre autocompaixão? Professora, eu saí um pouco, tive que sair um pouco, então não sei se você chegou a falar disso especificamente, mas eu queria entender como que os valores entram nessa questão, porque eu tenho percebido, começado a trabalhar um pouquinho com os valores pelas bordinhas, porque eu ainda não tenho as habilidades completas, mas eu tenho percebido muito dessa questão da qualidade de vida do Uhum, paciente, da uhum, às vezes o paciente já teve ali uma remissão de sintomas, umas coisas, mas ele não fala, não faz o que ele gosta, por exemplo, o que é importante para ele. uhum, Tem uma paciente que começou a olhar para a espiritualidade dela, porque é um valor dela, pessoal, e aí começou a fazer práticas, participar de práticas religiosas mais ativamente da religião lá dela. Se inscreveu em catequese, foi para eventos, de vez em quando ela está envolvida nessas coisas. E aí ela encontrou, parece que um propósito também nisso, porque ela chegou em mim e falou assim, nossa, parece que eu tenho um dom em tal. Então, assim, só de da gente trabalhar para ela olhar nesse ponto, eu já vi uma questão assim, eu queria entender como que os valores, no geral, podem entrar na prática terapêutica. E como que seria isso em relação ao grupo, né? tá, vamos por partes. Olha só o quanto de coisa que a gente tem que estudar, gente, é desesperador, assim. Então, eu falo assim, eu morro de dó para quem está começando agora, que eu falo, como que começa a estudar? Por onde, né? Então, assim, a gente aprendeu TCC clássica, Aaron Beck. Só que a TCC clássica já, né? Então, o modelo de Beck, é, o modelo da terapia de aceitação e compromisso, ACT, tá? O que que eu, Aline, tiro da ACT? Eu não sou uma pessoa que trabalha com modelo puro, não sou. E eu não tenho tanta afinidade com ele. Especialmente a questão da desfusão. Eu vejo a desfusão mais como uma estratégia de manejo dos pensamentos do que exatamente como principal, como um carro-chefe. Então, a ACT ela vai falar de mindfulness, que já está incorporado nas TCCs. Não existe um terapeuta das TCCs que não sabe o que é, que não trabalha, que não incorpora. A gente necessariamente vai trazer técnicas de mindfulness para questões de ansiedade, para bem-estar, para qualidade de vida, para atenção, para memória, enfim. Então, o mindfulness ele já está integrado às TCCs. E aí, na ACT, eu tenho a questão do mindfulness. Eu vou ter a questão dos valores e da ação comprometida. A ação comprometida é o quanto que cada pequena escolha, o quanto que cada comportamento me leva na direção dos meus valores ou para longe dos meus valores. E a gente tem a questão do propósito, que não é um termo da ACT, mas é um termo muito discutido na logoterapia de Viktor Frankl. Desespero total, né? Porque a ideia de valores é uma ideia de bússola, o que é importante para mim. E aí a gente tem que entender dentre relacionamento amoroso, filhos,
trabalho, espiritualidade, lazer, autocuidado, estudos. Então, dentro de áreas da vida da pessoa, quais são os valores? Quase que num ranking de nível de importância, considerando também o momento de vida que a pessoa está vivendo, as tarefas evolutivas daquela fase do desenvolvimento. Beleza. O que é propósito? Propósito traz a ideia de legado, a ideia de ter um impacto no mundo que vai para além de olhar para o meu umbigo. Propósito tem relação com quando eu morrer, o que fica? O quanto que as minhas ações contribuem de alguma maneira para tornar o mundo um lugar melhor, para melhorar a vida das pessoas para além do meu próprio quintal. Essa é a ideia de propósito. Como que a gente vai atrelar isso? Eu uso essa perspectiva de valores, propósito e ação comprometida num componente do adulto saudável da terapia do esquema. Ou seja, o meu adulto saudável precisa ter clareza de quais são os meus valores, de qual o meu propósito, para me ajudar nas escolhas e tomada de decisão cotidiana. E na ação que eu vou ter no meu cotidiano. E aí a gente tem uma série de técnicas para trabalhar isso. No final do ano passado, eu até propus para séries, mas é como estava o final de ano, todo mundo podre de cansado, acabou até não fechando turma. Um workshop de um dia para trabalhar essa ideia de como identificar e trabalhar valores e propósito. A E gente isso, só vai resolver a data, viu, gente? Tá? e aí isso eu tenho trabalhado muito com adolescentes, porque as escolas hoje precisam trabalhar a ideia de projeto de vida. E projeto de vida é muito mais que orientação profissional. É o que eu quero para mim, né? É o que eu quero para minha vida, o que eu não quero para minha vida. Então, eu tenho uma série de técnicas que vão identificar e clarificar quais são os meus valores, qual o meu propósito e como eu vou articular isso com as minhas escolhas de vida. Isso vai casar também com a ideia de forças de assinatura da psicologia positiva. Então, além de valores, além de propósito, forças de assinatura, que é um outro rolê lá da psicologia positiva. Aí, se eu tenho questões relacionadas a defectividade, altos níveis de vergonha e autocrítica, eu vou precisar saber de compaixão e autocompaixão. Então, veja bem quanta coisa a gente tem que estudar nessa vida. É isso. Eu vou complementar dizendo que a pós-graduação de TCC, das séries, ajuda demais a construir tudo isso que a Aline está falando. E se você não tem o básico, porque tem muita gente que fala que é da TCC e não faz o básico, que é uma conceitualização cognitiva, entender a tríade da pessoa, né, as crenças ali para montar a conceitualização, não vai conseguir aplicar nenhuma dessas em terapia do esquema, né, em terapia, psicologia positiva, porque o básico, que é o início, para entender quem é aquele paciente, a pessoa não sabe fazer. Então, vão ser técnicas inúteis, assim. Tipo, a pessoa só faz porque ela aprendeu uma técnica. Bem lembrado. Janaína, e isso que o curso que elas fazem, a Aline sabe, a professora também do curso, ela acompanha aqui, que o curso de pós que vocês fazem aqui, ele já é um curso com conteúdos contemporâneos, super atualizados, porque tem uma introdução de terapia de esquema para o terapeuta já começar a identificar. Então, assim, o primeiro curso que teve de TCC, eu falo que hoje o pessoal que fez o primeiro voltasse para fazer alguns módulos daqui, eles estariam fazendo atualização, entendeu? Porque Eu e digo é assim, isso que a Lili quem parou há 5 anos atrás está defasado.
isso que a Aline falou, gente, do quanto de coisa que tem, as últimas literaturas que eu li, inclusive também sobre formação de terapeutas, tá falando essa ideia, né, Aline, de tudo isso que a Aline for falando, de amarrar, eu vou trazer isso, puxar isso, essa vai ser a maior habilidade que o terapeuta, chamado das TCCs, vai ter que ter, que não é ele É a ideia trabalhar da no terapia quadradinho. baseada em processos. Ele não é trabalhar no quadradinho. Quem continuar trabalhando só no quadradinho, não vai evoluir nem com o paciente, que é um exemplo que a Janaína deu ali, e pode muitas vezes acabar ocorrendo, que a gente fala assim, terapia pode fazer mal? Pode. Esse exemplo que a Janaína deu é uma iatrogenia, né, Aline? Teve Exato. num dos congressos um profissional que falou sobre isso, só sobre os tipos de efeitos maléficos. A gente acha que só. Ah, não, sendo terapia faz bem de qualquer jeito. Depende do terapeuta, da formação, não é de qualquer jeito, né, E Aline? séries Então, assim, cada bem. vez mais, a gente, só para finalizar, vai ter que ter essas aprendizagens e realmente dessas propostas. Ah, um curso de tantas horas, não é pós, não precisa fazer um monte de pós, mas fazer esses cursos de atualização. Para poder o quê? Que nem, por exemplo, tudo que a Aline falou, aí fica assim, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou poder? Gente, quando é feito ali na prática, e que você vai vivenciando, você vai conseguindo daí amarrar, porque você também tem um conhecimento prévio, que nem a Aline falou, e mesmo que se a pessoa fala assim, eu estou começando o TCC, quero fazer o curso de compaixão, faça, porque você já vai começar diferente para você, né, Aline? É, Entendeu? Em séries, é bem interessante você falar isso, porque eu tive em Manaus e fiquei 2 anos em Manaus, agora estou em Brasília, né? E conversando com vários psicólogos, cara, Campo Grande está assim, ó, o teu instituto está 1000 anos à frente. Porque a gente fala assim, terapia do esquema, nunca ouvi falar. Falei, não é possível. Então, assim, tanto lá em Manaus como aqui em Brasília, eu converso com outros psicólogos, psiquiatra, nunca ouvi, eu tenho um aluno psiquiatra, ele nunca ouviu falar disso. Eu falei, lá em Campo Grande, os psiquiatras estão anos à frente disso. Então, assim, quem está aí, não puxando a sardinha para o teu lado, mas quem está aí em Campo Grande, puder aproveitar, aproveita. Porque eu, Porque, eu, eu sinto Nércia, muito, né, por estar aqui é, em Brasília, eu fico A triste. Mércia, a Mércia teve um tempo que ela teve aqui em Campo Grande, ela fez cursos realmente aqui na Mércia. E o que que a gente tem, né? Assim que eu falo, é a gente estar em contato com professores atualizados, entendeu? Então, e sempre eu tive, assim, eu amo a formação. Eu amo a formação, ver o que que terapeutas podem aprender, o quanto eles podem ficar melhores, o quanto eles podem aprender, de que forma eles poderiam aprender que fosse potencializar o repertório deles, né? E aí, Então, eu estou sempre em busca, só né? para te interromper um pouquinho, Séries, Uhum. essa questão da psicologia positiva entrando também, a gente tem agora um declínio nas TCCs dessa perspectiva orientada para o problema, para o transtorno, e tanto que o próprio Beck, acho que final de 2022, antes dele falecer, ele lançou um livro que é Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação. Então, saindo desse olhar negativo, patológico, para as potencialidades, para o florescimento, porque eu costumo dizer assim, ó, eu dou esse exemplo. Se eu estou com um quadro depressivo, digamos que eu estou no negativo, aqui é o zero, tá? Então, uma pessoa chega com depressão, ela está aqui. Se eu trabalhar com remissão de sintoma, eu trago ela para o zero. Mas zero não significa ter uma vida satisfatória, feliz e prazerosa. Zero é zero, né? Então, além de trabalhar para uma remissão de sintomas, eu também preciso trabalhar como a ACT coloca, para uma vida que vale a pena ser vivida, com aquela perspectiva de, cara, como a minha vida é boa e como é que eu vou estar satisfeito com a minha vida? Se eu tiver uma clareza do que eu estou fazendo com ela, se eu estiver levando a minha vida para o rumo que ela é importante. Então, dentro dessa perspectiva de propósito, e de valores, a gente vai entender, por exemplo, vamos supor, dinheiro. Por que o dinheiro é importante para você? Ah, porque daí as pessoas me respeitam.
Ah, então dinheiro não é um valor, né? Você quer ser respeitado. Pensando na tua história de vida, por que ser respeitado é importante? E como você pode ser respeitado de outras maneiras que não apenas pelo status, pelo nível socioeconômico? Então a gente precisa fazer realmente uma reflexão. E conduzir essa reflexão não é um processo fácil. Tanto que essa minha busca, né? Como que eu trabalho valores? Aí eu fui. Peguei os livros da arte, fui lendo um, dois, três, fui lendo vários. Peguei autores que não são da arte, né? Para poder juntar meio que um compilado de maneiras de como identificar e trabalhar valores e propósito. E eu aprendi muito também, não só com livros que não são estritamente da psicologia. Porque aí eu vi que precisava mais, né? Então a gente não para de estudar nunca. Ok, meu povo, algo mais? Aline, esse aqui é um dos livros que você está falando, né? Introdução à É terapia. Aceitação e Compromisso. Vários. É É terapia da de aceitação e Saban. compromisso, que trabalha valores. Mas não só, né? Tem vários além desse. Esse é um deles. Uhum, é um deles. É um deles. Aline, então eu vou aproveitar enquanto vocês pensam aí, né? Vou atrapalhar o pensamento de vocês, né? Se alguém quiser tirar mais dúvidas, Aline, né? Vê o tempo aí, né, Aline? Mas queria aproveitar para falar para vocês que a gente está com as inscrições abertas do curso, que é em cima dessa proposta que a gente trouxe, esse bate-papo com vocês hoje, tá? Então a gente, né, vai fazer o curso acontecer, porque eu e a Aline, a gente tem uma missão aí, né, valores também parecidos em algumas coisas, então a gente fala, e aí, Aline, vamos fazer assim mesmo, com pouca gente? Vamos embora, Sérgio, vamos fazer, vamos começar, porque muitas vezes, se você não dá um pontapé inicial, você não cria condições para que o grupo se fortaleça, para que o Estado se fortaleça. Então, a gente faz, às vezes, a Aline já deu aula tipo, para 3 pessoas ali na sala. Então, essa turma a gente vai fazer ele só um grupo online. A proposta primeira foi um grupo online e um presencial. Mas o que, que aconteceu? A gente teve um tanto de pessoas no online, um tanto no presencial. Aí, que aconteceu? Aí a gente teve que cortar um dos grupos, porque não ia rolar, né? Que nem a Aline falou, fica ruim trabalhar com um grupo para interagir, para fazer, quando todo mundo está online, daí dava, quando teve, né, Aline? Experiência Uhum. assim. Então a gente tá aí, ó. Vocês podem entrar no site ou mandar para mim no celular pedindo qualquer informação e tal. O valor está super acessível, gente. Eu não faço marketing de métodos de olha, era tanto, vou baixar para você. Não é o meu forte, entendeu? Não uso nenhum tipo de marketing que vá tentar convencer vocês. Mas, assim, em termos de como eu tenho acompanhado, a gente coloca, claro que vale muito mais, com certeza. Mas eu falo até porque, tipo assim, se você fosse fazer um processo de supervisão ou terapia, você tinha que gastar pelo menos R$ 1.000 por mês, você deixar reservado para isso. E olha lá, não sei se daria. Então, é um curso que tinha 300 e poucos reais, gente. 300 e poucos reais. Então, e vale a pena por conta do próprio bem-estar que ele provoca para o terapeuta e também o quanto que isso vai ajudar você no seu trabalho, tá? Mas vocês fiquem à vontade, tá? Para decidir, para ver, para achar se é esse momento ou não. E aí o convite fica feito, né, Aline? Nós estamos aqui para ajudar vocês também no descobrir os valores de vocês, porque no curso a Aline faz tudo isso, ó. As meninas que tinham padrões rígidos e perfeccionistas falaram, Séries, pelo amor de Deus, a hora que tiver a outra turma, você me avisa, porque eu vou me internar nesse curso. Eu vou ter que fazer de novo o curso, porque eu comecei a modificar algumas coisas, mas eu percebo que eu preciso mais. Então, elas vão ser avisadas, ó, a turma está começando. Quem quiser pode se matricular, tá? O Qualquer Aline, dúvida que vocês tiverem, queria, pode, né? Tá? eu queria falar com Pode falar. você que as aulas que nós tivemos de terapia dos esquemas, e a gente teve com a Aline, a gente teve no TCC,
terapia do esquema. Então, a gente aprendeu a teoria completa, aplicação, correção, e foi prática, né? Um aplicou no outro, corrigiu, enfim. E aí é muito da gente, a gente tem que olhar os nossos esquemas, entender como ele nasceu, por quê, da onde. E isso me ajudou muito, muito mesmo, essa experiência de mudar a minha percepção de quem eu sou, como eu lido com as pessoas, né, sobre mim mesma, e aprender a olhar. Nem era aula de autocompaixão, mas a gente aprende com a terapia do esquema também a ter autocompaixão. E a gente entende que o outro pode ter aquele tipo de esquema, quando você entende que o esquema é aquele, você entende a diferença da empatia e autocompaixão. Ah, eu entendo que isso deve ser difícil, porque isso foi uma coisa minha, né, na minha cabeça eu penso. E aí você entende muito mais como ajudar o outro. Então, eu vejo que todas essas teorias que vocês proporcionam ajuda demais. E a TCC é essa mistura de você não ter uma TCC enquadrada. Você pegar uma técnica da terapia do esquema, uma técnica da AT, eu gosto muito da DBT, ela trabalha muito o processo de vínculo, né? Ela fala muito, isso é o ponto mais forte da marcha, e é você trabalhar o vínculo terapêutico com o seu paciente para manter ele dentro do seu consultório ali. Então, as técnicas da marcha para você trazer esse paciente baseado no vínculo que ela ensina, você vai picando ali, muda muito mesmo, você tem que ler muita coisa, e daí você mescla. E agora essa é nova para mim, essa terapia de autocompaixão, aí também não tinha muito conhecimento, mas Detalhe, eu vejo que vai me gente. ajudar muito. No ano passado, eu lembro que eu encontrei uma psicóloga daqui de Campo Grande que fez a prova de certificação da FBTC para ter o certificado, né, de terapeuta cognitivo. E ela nunca tinha ouvido falar de TFC e caiu na prova. Ela, tipo, nunca ouvi falar. Eu disse, como não? Sim, é o que tá super atual, né, Aline? Então, assim, não tem como. Tudo que está acontecendo vai cair na prova de certificação, né? E não só, gente, assim, a nossa prática ela fica capenga se a gente não se atualiza. Então, não é uma questão assim de, por exemplo, eu não trabalho com DBT, eu não tenho formação em DBT, mas quando a gente pensa nas técnicas de DBT para regulação emocional em situações de crise, tem que saber. Quando essa questão dos modos do esquema, várias abordagens trabalham nessa perspectiva de personas, digamos assim, a psicologia positiva, a compaixão, a autocompaixão, valores, propósito, mindfulness. Se você vê o próprio livro da Judite de 2022, ela já traz tudo isso. Então, a gente precisa se atualizar, senão a gente vai ficar para trás e, como a Séries falou, vai ser iatrogênico para os nossos pacientes. E a gente vai ter também, aproveitando, quem tem interesse em terapia de esquema, eu já estou vendo que tem pessoas aqui que estão inscritas no terapia de esquema. A gente vai ter turma nova e já vamos fazer uma aulinha, né, Aline? Também, uma aulinha gratuita aí para a gente passar, apesar de o pessoal conhecer um pouco mais, né? Mas eu acho que é interessante porque tira dúvidas, né? Eu acho que é bem legal. Aí Então tá, fiquem à gente. vontade, né, para Me tirar coloco à alguma. disposição, se de repente vocês se lembrarem de alguma coisa, quiserem perguntar para as séries depois, se as séries não souber responder, ela me encaminha e a gente fica à disposição, tá bom? Obrigada pela participação, pela presença e até. Aham. Quem A for gente queria, né, comentar agradecer depois. junto, né, Aline, o pessoal que entrou depois, tá? De, né, estarem todos esse grupo. Fiquei bem feliz de estar um grupo aqui. A gente sempre fica feliz de falar assim, a Aline que gosta também de estar estudando, ensinando e dando aula. Se tiver três, a gente fica feliz do mesmo jeito, tá? Então, sejam todos bem-vindos e qualquer coisa que vocês precisarem, o ITCC está aqui presencialmente, né, também de portas abertas para a gente crescer junto, né? Para a gente ter mais compaixão um com os outros e com o mundo, né? Que está precisando, tá bom? Eu que Aline, agradeço. obrigada, Séries, um beijão. Railton, eu te Aline, amo. você é top. Obrigada, gente. Ô, Raildo, alguém sabe fazer uma fotinha assim, dessas que tira? Você sabe, Aline? Ai, Vou guria, dar não sou print boa aí. nisso, não. Sou boa nisso, não. Eu não consigo pôr todo mundo na janela.